Olá, queridos. Nosso papo é o mesmo, hermenêutica bíblica. E agora a gente vai falar um pouquinho da metodologia histórico-gramatical. O que é isso? Metodologia é um caminho de interpretação da Bíblia, no caso histórico-gramatical, que se ocupa da história do texto, do contexto, mais conhecido como contexto, e do texto em si, em seus aspectos literários gramaticais. Esse caminho é um caminho, eu diria, sem contraindicações. Existem outras metodologias que são preciosíssimas, que têm muita contribuição na metodologia hermenêutica, no fazer hermenêutico. E todas elas são bem-vindas, desde que tragam compreensão do texto bíblico, que ajudem a aclarar o sentido do texto bíblico. Mas o histórico-gramatical já é uma metodologia exegética consagrada. Ela existe desde antes da Reforma. Ela foi consagrada na Reforma e doravante vem sendo utilizada por todas as igrejas. Aliás, eu não conheço uma igreja brasileira que escape à metodologia hermenêutica histórico-gramatical. Todo mundo se ocupa do contexto e do texto bíblico. Até há o adágio popular aí que texto sem contexto não passa de pretexto, e é pura verdade. Mas como que nós analisamos um contexto bíblico? Como que nós analisamos um texto bíblico? O contexto bíblico é o ambiente onde Deus agiu, onde Deus revelou o seu projeto redentivo. É o chão da história humana, é o cenário da ação redentora do Criador e Redentor do universo. Desde a criação, nós já temos um ambiente de redenção. Então, o contexto é tanto a geografia do texto, a arqueologia do texto, o aspecto cronológico do texto para situá-lo na história e principalmente os aspectos sócio-históricos atinentes ao texto, onde a gente deve prestar atenção na cultura da época, há informações preciosas a esse respeito. Devemos prestar atenção na questão da sociedade da época, como é que você analisa como que as pessoas se davam, como que as pessoas se relacionavam no contexto bíblico. Existe a questão da religiosidade da época, que para mim é fundamental para você entender o cenário da ação de Deus, para você e eu entendermos melhor o porquê de Deus ter agido assim ou de outra maneira. E é importante demais também nós entendermos o contexto político e econômico. Qual era a situação daquela nação, daquele povo, daquela etnia, daquelas pessoas a quem Deus se direcionou. Nós estamos aqui usando, voltamos a dizer isso, o texto de Isaías 53. Então, fazendo aqui uma rápida indagação sobre esse assunto. Qual é a geografia de Isaías? Onde ele estava? Quais eram os espaços que ele ocupava? Qual o seu cenário? Qual o tempo de Isaías? O que acontecia na época de Isaías? Como estava o mundo na época de Isaías? Você acha que o mundo hoje está conturbado? Na época de Isaías não era diferente. Havia dominação, havia opressão, havia injustiça social de monte. Então isso é estudar a geografia de Isaías, isso é estudar a cronologia de Isaías, ver em que época, mais ou menos, em torno de 700 e alguma coisa antes de Cristo, quer dizer, havia um cenário onde Deus se revelou. Por isso que é importante chegar até ali. Na verdade, o mundo da época, ele nasce antes do texto produzido na época, ou até depois da época do ocorrido. Então, é de fundamental importância para o processo hermenêutico interpretativo da Bíblia, eu e você entrarmos no mundo do texto, entrarmos na sua geografia, entrarmos na sua cronologia, se pudermos tirarmos algumas informações arqueológicas, procedentes do texto, algum texto,
algum objeto, algo que situe esse texto no tempo e no espaço. E, sobretudo, estudarmos as pessoas, as movimentações humanas, porque a Bíblia, ela fala de um Deus que age, e de um Deus que age na história humana. Deus age e o ser humano reage. Isso é estudar o contexto sócio-histórico da Bíblia. Então fica aí para nós mais um desafio de atentarmos para a questão do contexto bíblico, o mundo da Bíblia. Na próxima gravação, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o texto da Bíblia, esse aspecto tão importante que é produto do mundo da Bíblia. Até lá, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém.